Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Faro. Jornal das 8, com a edição do Miguel Viterbo Dias. E Miguel, o Ministro da Educação, diz que as notas devem ser divulgadas ainda hoje. O Júri Nacional de Exames enviou as classificações às escolas, mas há exames sem nota, há disciplinas em que não foi possível concluir as classificações e por isso vão aparecer com nota suspensa. Ainda assim, o Júri Nacional assegurou que ia enviar às escolas as notas até às 7h30 da tarde, mas neste momento nem todas já receberam essas classificações. Ainda assim, há também uma dificuldade adicional, é que são depois as escolas que têm que lançar as pautas e afixar as pautas com as classificações e por isso o Ministro da Educação enviou uma carta a pedir mais um esforço aos diretores escolares para manterem as escolas abertas e divulgarem as classificações ainda hoje. Há pouco, em declarações à SIC, Fernando Alexandre diz que é responsabilidade dos diretores divulgarem as classificações ainda hoje aos alunos. Se tivermos que esperar até às 19h30 para as notas chegar às escolas, foi o tempo que foi necessário para que as equipas do Júri Nacional... Mas chegam às escolas, mas não chegam aos alunos, não é? Devem chegar aos alunos. As escolas, os diretores têm essa obrigação. A indicação que temos é que não receberam nenhuma diretriz sobre se mantinham a escola aberta, não mantinham, como é que faziam? Os diretores estão habituados a isso e sabem, a escola está ao serviço da sociedade, os diretores têm essa responsabilidade também. Aliás, eu fui falando ao longo do dia com imensos diretores e todos aqueles com quem eu falei me disseram, obviamente estamos cá para servir as famílias, para servir os alunos e ficaremos até à hora que for necessário. Obviamente eu gostaria que fosse o mais cedo possível. Fernando Alexandre, em declarações à SIC, a dizer que é a responsabilidade dos diretores divulgar as notas ainda hoje nas escolas. Na Escola Rainha Dona Leonor, em Lisboa, está o jornalista Ricardo Lopes. Ricardo, por aí, a última hora acabou por mostrar a incerteza que está a marcar esta divulgação das notas dos exames nacionais. Precisamente, nós tínhamos inclusive noticiado que não seriam afixadas as pautas nesta escola. Neste momento, Miguel, a escola ainda não tem os códigos para aceder às provas, mas a diretora disse que, perante um apelo do Júri Nacional de Exames, que também descrevias há pouco, vai aguardar e vai ser feito o esforço para o Secretariado de Exames se permanecer na escola. Esta informação é relativa à segunda vez que a diretora vem cá abaixo nesta última hora esclarecer um grupo de pais. Na primeira vez veio aqui à porta da escola para esclarecer cerca de 40, 50 pessoas, entre pais e alunos. Tinha dito que a única informação que teve por parte do Júri Nacional de Exames tinha sido relativa às pautas do 9º ano. Depois, até inclusive enquanto falava, foi surpreendida por uma mãe que mostrou à diretora a notificação do site do Observador que dava conta da garantia do Júri Nacional de Exames que ia enviar até às 7h30 apenas algumas notas de algumas disciplinas. No entanto, o tempo foi passando, o relógio marcou às 7h30 e nada aconteceu. Hermínia Silva, a diretora, aconselhava também os pais a acalmarem os filhos, dizia que os alunos não podiam sair prejudicados desta situação e também sobre a possibilidade de vir a abrir a escola durante a semana. Disse que até tinha planeado, caso recebessem as pautas, entretanto, colocar um funcionário na recepção para permitir que os alunos e os pais viessem consultar as notas durante o fim de semana, mas diz que, ao mesmo tempo, não podia convocar todo o Secretariado de Exames para vir trabalhar ao fim de semana. Só que, Miguel, já quando alguns pais abandonavam o local, a diretora regressou para dizer que tinha sido feito esse tal apelo e que iria, portanto, fazer mais esse esforço, iria esperar o processo de fixar as pautas que também descrevias há pouco. A diretora diz que é um processo que ainda demora 1h30, ainda será necessário imprimir e assinar as pautas. O que é certo é que ainda não chegaram os códigos para aceder às provas aqui na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, mas a diretora deu a garantia que serão fixadas ainda hoje.
Esse esforço extra pedido pelo Júri Nacional de Exames às escolas, aqui relatado pelo Ricardo Lopes, que na hora anterior tinha dado conta dessa primeira comunicação da diretora de que as notas não iam ser divulgadas hoje e que, entretanto, recuou perante o pedido do Júri Nacional de Exames para que as pautas possam ser afixadas ainda hoje, mas também este relato de que, apesar da garantia de que as classificações iam chegar até às 7h30 da tarde, ainda não chegaram, pelo menos, a esta escola em Lisboa, e por isso ainda a aguardar para o momento de divulgação das pautas. Miguel, Alexandra Leitão defende a demissão de Fernando Alexandre. A antiga líder parlamentar do PS, que foi também secretária de Estado da Educação, defende que o problema com os exames nacionais está a afetar toda a estrutura do governo. Em entrevista à Vichy Soares, Alexandra Leitão diz que o ministro deve sair, mas só depois do problema estar resolvido. Este é um problema que o governo criou com decisões políticas erradas. Claro, e que, de certa forma, afeta até todo o governo. Porque nós vimos o primeiro-ministro dizer que a culpa era da resistência dos professores e ouvimos o próprio ministro da Reforma do Estado dizer, bom, estas coisas para se avançar tem que se fazer por tentativa e erro. Acho que o Sr. Ministro da Educação tem primeiro que resolver este problema e depois tem que olhar para si e o Governo tem que olhar para tudo e perceber se ele tem condições políticas para continuar. Já tive a oportunidade de dizer isto, que vou dizer a seguir e vou manter. Eu tenho dúvidas que ele tenha condições para continuar. Alexandra Leitão, em entrevista à Vichy Soares na Rádio Observador, critica o governo pela falta de empatia com as famílias. A antiga líder parlamentar do PS e atual vereadora da Câmara de Lisboa, que deixa ainda elogios à liderança de José Luís Carneiro. Na polémica que envolve o ministro da Administração Interna, a empresa que fez as obras na casa de Luís Neves não tem alvará para construir. Significa que as obras feitas na moradia do ministro em Odmira podem ser ilegais. O alvará e o certificado para obras públicas da Constru Barcelos, a empresa de João Carvalho, expirou no final de março por falta de pagamento de uma taxa. Ao Observador, fonte da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, explica que sem este alvará as empresas ficam impedidas de executar obras. O exercício de atividade sem certificado pode levar a uma multa entre os 7.500 e os 100.000 euros. Apesar de não ter certificação ativa, a empresa continua a ter credenciação do Gabinete Nacional de Segurança. O Governo diz desconhecer quaisquer investigações relacionadas com o Ministro da Administração Interna. O briefing do Conselho de Ministros contou com António Leitão Amar, que diz não ter qualquer conhecimento de investigações sobre a atuação de Luís Neves. Sobre o Sr. Ministro da Administração Interna, é só dizer, acho que não posso acrescentar mais do que isto, que o assunto não foi tratado deliberado em Conselho de Ministros. Eu não tenho nenhuma informação que me permita comentar isso, nem fez referência a uma investigação, nem tenho informação que exista uma investigação sobre a ação do Sr. Ministro. António Leitão Amar no briefing do Conselho de Ministros, já depois da PJ ter confirmado a abertura do inquérito e da Procuradoria-Geral da República ter dito que está a analisar as notícias sobre Luís Neves. Enquanto isso, o líder da oposição, André Ventura, atalhou caminho e pede a demissão do Ministro. Parece-nos, efetivamente, que face às suspeitas existentes no cenário público, sem explicação e sem sustentação, o Sr. Ministro da Administração Interna, em nome da sua própria autoridade política e da sua própria credibilização política, não deve continuar em funções. André Ventura assume que é inconveniente ficar sem ministro em plena época de incêndios, mas considera pior continuar com Luís Neves no cargo. Miguel, vamos agora a outros temas em destaque. Perante a subida do preço dos combustíveis, o Governo vai também aumentar o desconto sobre o ISP. Na próxima semana o gasóleo vai subir 12 cêntimos, a gasolina 5. Esta tarde o Governo anunciou um aumento do desconto sobre os produtos, do imposto sobre os produtos petrolíferos. Os Estados Unidos preparam-se para enviar dezenas de aviões abastecedores para Israel, que foi hoje notificado desta intenção norte-americana de intensificar o conflito no Médio Oriente. O bombardeamento às centrais elétricas e às instalações nucleares do país islâmico foram algumas das propostas apresentadas. O presidente norte-americano ainda não tomou uma decisão final, mas expressou o objetivo de obrigar o Irão a ceder às exigências dos Estados Unidos da América.